Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar início à nossa leitura do livro Ladrões de Sonho, Superando Obstáculos para Realizar Seus Sonhos. Nós vamos ler o primeiro capítulo, que está intitulado Aguente Firme. Nesse primeiro capítulo nós vamos dividir ele em 3 partes, tá bom? Vamos dar início? Muitas pessoas começaram com um sonho dado por Deus e com uma paixão que ardia em seus corações por ver essa palavra do Senhor se cumprir em suas vidas. No entanto, quanto mais tempo demorava para que o sonho se cumprisse, menos fervor elas tinham. Finalmente, essas pessoas abriram mão totalmente do sonho de Deus para suas vidas, permitindo que ele saísse de seus corações e de suas mãos e caísse no esquecimento. Nada é mais trágico do que isso. Uma pessoa que desiste do seu sonho, que é o propósito para o qual ela nasceu neste mundo. Você nasceu para ser extraordinário. Ninguém mais no mundo é exatamente como você. A sua composição genética pertence unicamente a você. Suas impressões digitais são diferentes de quaisquer outro em todo o planeta. Seu tipo sanguíneo, sua composição química, a cor dos seus olhos, todas essas coisas são tão únicas e tão especiais que não existe nenhum outro ser humano na face da Terra exatamente como você. Você é realmente um ser exclusivo. Da mesma maneira, seu sonho, a visão que Deus lhe deu, a palavra da parte do Senhor para você também é único. Deus tem um plano especial para você que é somente seu e de mais ninguém. Na verdade, você é tão especial e único que a mão de Deus estava sobre a sua vida antes mesmo da fundação do mundo. Vê Efésios capítulo 1, verso 4. A maior tragédia que você poderia vivenciar seria renunciar ao sonho que Deus lhe deu e permitir que o fogo em seu coração se apagasse. Fazer isso equivale a abrir mão da sua individualidade especial, do seu chamado divino e dos dons que Deus lhe deu. Talvez você esteja preocupado por ser estranho ou diferente, mas e daí? Se o seu sonho é diferente dos sonhos das outras pessoas que você conhece, lembre-se de que Deus não o chamou para se adequar à imagem formada pelas opiniões de sua família ou amigos. Como é entediante ser como todo mundo, você foi chamado para se amoldar à imagem de Jesus Cristo. Uma das chaves para atingir esse objetivo é descobrir o plano de Deus para a sua vida e depois segui-lo até o seu destino divino. Não importa o preço. Seja honesto consigo mesmo e com Deus. Anos atrás, quando eu estava ministrando em uma determinada igreja, o pastor auxiliar perguntou se poderia me levar para almoçar. Durante a refeição, esse ministro começou a abrir o coração para mim. Ele disse: Rick, tenho gostado de ser pastor auxiliar, mas agora sinto que Deus quer que eu saia e comece a minha própria igreja. Na verdade, estou tão obcecado por esse desejo que estou até sonhando com isso à noite. Tudo em meu coração e em minha alma anseia por ter uma igreja própria. Você acha que esta é realmente a vontade de Deus para a minha vida? Enquanto eu estava sentado ali, ouvindo aquele homem, mal conseguia acreditar na sua última pergunta. Você acha que esta é realmente a vontade de Deus para a minha vida? Aquele homem tinha um dom pastoral exalando por todas as células do seu corpo, mas a confusão e a dúvida estavam prendendo sua mente. Ele me perguntou diversas vezes: você acha que esta é a vontade de Deus? Ou acha que é apenas algo que eu quero fazer? Como posso saber qual é o plano de Deus para a minha vida? Quando a nossa conversa terminou, havia ficado muito claro para mim que aquele homem já sabia qual era a vontade de Deus para a sua vida. O que ele realmente precisava era de uma caixa de ressonância, alguém com quem ele pudesse abrir o coração e ouvir essa pessoa dizer: você pode fazer isso, vá em frente.
Muitos de nós já sabemos o rumo que Deus quer que tomemos em nossa vida. Mas por que não aprendemos a discernir as forças de impedimento destruidoras de sonhos que atacam a nossa mente, a nossa vontade e nossas emoções? Nós retrocedemos do que Deus nos revelou e simplesmente ficamos vendo a vida passar. Enquanto isso, não conseguimos deixar de nos perguntar o que teria acontecido se tivéssemos dado o grande salto de fé e feito o que Deus nos disse para fazer. Dá um grande salto de fé de onde você está atualmente para onde Deus quer que você esteja. Pode parecer um desafio intimador e às vezes impossível aos seus olhos naturais. Quando você começar a erguer o pé para dar um passo à frente, cada parte da sua alma gritará. E se você estiver cometendo um erro? E se isso não der certo? O que você vai fazer? A maioria das pessoas tentam ignorar ou mesmo negar a existência dessas perguntas em sua mente. Mas essas perguntas são naturais quando alguém está pensando em tentar algo novo em sua vida. Eis algo importante a ser lembrado quando esses tipos de pensamento estiver passando pela sua mente. Em vez de se esconder das perguntas, você precisa respondê-las. Busque a sabedoria de Deus em espírito de oração enquanto olha para cada pergunta, enfrenta cada medo e examina cada dúvida com total honestidade. E não pare de buscar até que você saiba que ouviu do Senhor. Então, você poderá tomar algumas decisões fortes sobre a sua vida com base nas respostas que receber dele. Não há nada de errado em dar uma olhada boa em uma situação antes de dar um passo de fé. Até Jesus nos disse para calcularmos o curso antes de iniciar um novo projeto. Está em Lucas 14, 28 ao verso 30. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. A razão pela qual muitas pessoas fracassam não é por falta de visão, mas por falta de determinação. E a determinação resulta de calcularmos o custo. É muito fácil começar um projeto, mas outra coisa totalmente diferente é manter o projeto em andamento e permanecer firme até ele ser concluído. Entretanto, se você olhar para cada ângulo e considerar todos os aspectos do projeto antes de começar, terá menos choque e surpresas e muito menos estresse ao executar a missão até a conclusão. Muitos cristãos recuam do chamado do plano de Deus para suas vidas depois de considerar todos os desafios possíveis que poderão enfrentar. Ingressar em território desconhecido onde eles nunca estiveram antes requer um custo mais alto do que muitos estamos dispostos a pagar. Eles podem estar entediados com o trabalho atual, mas pelo menos têm segurança no emprego. Eles podem saber em seus corações que nasceram para realizar mais do que estão realizando atualmente, mas pelo menos estão confortáveis. A verdade é que o Espírito Santo usará quaisquer perguntas, dúvidas ou medo que você possa tê-la para levá-lo a calcular o custo antes de perseguir o sonho que Deus colocou em seu coração. Por esta razão, essas perguntas e dúvidas são válidas e devem ser tratadas antes que você faça qualquer grande mudança em sua vida. Esse processo de avaliação não é para encorajar a dúvida ou medo. Ao contrário, ele é um passo importante para desenvolver uma determinação interior que permaneça independentemente dos obstáculos ou dificuldades que você possa encontrar ao longo do caminho. Sua nova rota de direção será desafiada, sua nova carreira será atacada. Esse novo conceito para o seu negócio, seu ministério ou sua família poderá fazer com que você encontre dificuldades que nunca experimentou antes. Portanto, em vez de entrar nessa nova busca de maneira ignorante e com os olhos vendados, olhe para ela do começo ao fim. Reflita sobre ela de forma integral.
Calcule o custo como Jesus ordenou. Seu sonho corre o risco de perecer se você não buscar o conhecimento que precisa para realizá-lo. Vê Oséias capítulo 4, verso 6. Então, quando você tiver sido totalmente honesto consigo mesmo e com Deus, e talvez com seu cônjuge e com seu sócio ou seus parceiros de ministério, decida se você ainda está ou não convencido de que esse novo empreendimento é a vontade de Deus para a sua vida. Nesse caso, é hora de você deixar de lado todo medo e dúvida e começar a avançar com o que ele lhe disse para fazer. Lembro-me de muitos anos atrás, quando Deus chamou nossa família para o ministério pastoral. Que desafio! Eu não apenas nunca havia servido nessa função, como também tinha de estar disposto a me mudar do lugar onde sempre vivi para outro estado. Mais tarde, quando esta missão foi concluída, Deus falou conosco sobre levarmos nosso ministério de ensino para o nível nacional. Mais uma vez, fomos desafiados até o mais íntimo do nosso ser. Nós não tínhamos uma lista de ministros a quem recorrer. Nós tínhamos um filho, outro bebê a caminho, o pagamento de uma casa para fazer e contas para pagar. Para dar um passo de fé e fazer isso de todo o coração, tínhamos de examinar a situação com cuidado e cautela, orar diligentemente por todas as nossas perguntas e chegar a uma posição concreta em Deus. Depois de examinar todas as informações e conselhos piedosos que podíamos receber, chegamos à conclusão de que esse era realmente o plano de Deus e que nós, como família, estávamos dispostos a fazer tudo o que fosse preciso para obedecer ao Senhor. Mas primeiro, calculamos o custo antes de darmos aquele grande passo para a próxima fase do nosso ministério. Então, em 1991, Deus nos chamou para expandir nosso ministério para a nação que agora é conhecida como a antiga União Soviética. Mais uma vez, passamos pelo mesmo processo de confirmar e reconfirmar o plano de Deus em nossos corações e em nossas almas. Era mais do que simplesmente uma questão de mudar nossa família para o outro lado do mundo. Também tínhamos uma equipe inteira no nosso escritório com sede nos Estados Unidos, que precisava receber seu salário todos os meses e um ministério extensivo de ensino que se espalhava por todo o país. Se quiséssemos dar esse enorme passo de fé, nos mudando para a União Soviética, precisaríamos de mais finanças e mais parceiros. Novos sacrifícios teriam de ser feitos pela nossa família e pelos membros da nossa equipe. Muitas outras questões tinham de ser levadas em considerações também. Não podíamos simplesmente seguir em frente sem orar e refletir sobre essas questões, confirmando em nossos corações que esse era verdadeiramente o plano de Deus para a nossa vida e ministério. Somente os apressados e imaturos seguiriam em frente rumo a um empreendimento tão imenso sem calcular o custo primeiro. Mas o que você faz depois que o chamado de Deus foi confirmado no seu coração? Qual é o próximo passo depois de ter tratado com seus medos, depois que seus pensamentos apreensivos foram respondidos e depois que você tomou a decisão de fazer tudo o que for necessário para realizar o que Deus está chamando a fazer? Nesse negócio, você precisa colocar seu coração na missão que Deus lhe deu, sem mudar de opinião, sem hesitar, sem recusar ou duvidar. Sem recusar não, sem recuar ou duvidar. A partir do momento em que você realmente entender qual é a vontade de Deus para você, precisa seguir em frente, obedecendo ao que Ele lhe disse para fazer. Independentemente do que os seus amigos, sua família ou as circunstâncias que o cercam tenham a dizer sobre isso. Concluímos aqui a primeira parte. Até o próximo vídeo.